A paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam todos na paz de Deus nesta manhã, amém? Hoje eu vou entrar aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 14 em diante. Blasfêmia dos fariseus, amém? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, e outros tentando-lhe pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelos dedos de Deus, certamente a vós é chegado ao reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre as multidão, levantando a voz, disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te deste mamás. Mas ele disse, antes bem-aventurados o que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Nesse versículo, Deus fala grandemente a nós todos sobre a blasfemação. O que significa? Quando Deus expulsou o demônio daquele mudo, né? O homem estava mudo, mas porque ele possuía um espírito mudo. Então Deus foi lá e expulsou aquele demônio que estava ali naquele ser humano, né? Que era um ser humano. E expulsando, o mudo falou e se maravilhou-se na multidão. Só que a multidão, por sua incredulidade, não acreditando, disse que ele expulsava os demônios por Beelzebul. Como que Jesus Cristo expulsaria os demônios através de Beelzebul? Olha só a incredulidade dessa multidão. Mas Deus, poderoso, ser de toda a terra, saberia que aquilo ali não estava vindo deles. Era o inimigo, o demônio, usando eles para aquilo naquele momento. Então ele questionou, todo reino dividido contra si será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? Não. Ele disse à multidão que expulsa os demônios com o nome de Deus. Assim somos nós hoje, no tempo de hoje. Você pode não acreditar, mas você tem o poder de expulsar demônios. Você tem o poder de profetizar bênçãos. Mas, em nome de Jesus, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, nós temos o poder de expulsar aquele demônio que perturba a sua casa, que perturba a sua família.
que assola os seus filhos. Aqui no versículo 24, ele deixa bem claro que quando o espírito imundo sai do homem, do corpo que está endemoniado, ele anda pelo mundo, ele fica vagando ali pelos lugares secos, lugares áridos, buscando repouso. Por quê? A partir do momento que você expulsa um demônio, ele sai naquele momento dali daquele corpo, mas até então ele fica vagando. Ele não saiu totalmente ali daquele local. Ele fica vagando, procurando lugar, procurando um abrigo para se alojar novamente. Mas, aqui nessa palavra Deus fala grandemente conosco, como que ele fala? Que nós temos que expulsar demônio, temos que acreditar e crer, para que aquele demônio não volte a assolar a nossa vida. Porque no momento que a nossa casa, que é o nosso templo do Espírito Santo, se torna vazia, por espírito imundo, ela se torna uma casa limpa e, como é que se fala? Varrida para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver que o espaço está livre e vai vir, ele vai tornar a casa que ele saiu. E ele tornando, ali ele traz mais 7 espíritos malignos. Então, quer dizer, a partir do momento que você expulsa um demônio da vida de alguém, você ore, busque, interceda pelaquela vida, para que ela se encha do Espírito Santo, que a casa dela, o templo do Espírito Santo, fique cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, para que quando o demônio não achar aonde se retratar, aonde se alojar e resolver voltar para aquele corpo, ele bata com a cara na porta. Que nossas portas estejam fechadas para o demônio, estejam lacradas, seladas com o poder do Espírito Santo. E para isso acontecer, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que interceder, nós temos que encher o nosso corpo, a nossa casa, essa casa que é o templo do Espírito Santo. Nós temos que se encher da graça de Deus, para que aquele demônio não volte a assolar nossas vidas, para que aquele demônio não volte a querer destruir a sua vida, porque destruindo a sua vida, ela vai estar destruindo a sua família. Porque o nosso templo serve de proteção, de escudo contra as maldades, contra a inveja, contra o ódio, contra a soberba. Então nós temos sim que acreditar que nós temos o poder de expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós podemos tudo. Em nome de Jesus Cristo nós podemos mudar a nossa história. Porque nós somos o eu sou de Deus. Ele é soberano e ele nos faz ter essa fé e acreditar que somos como ele. Nós temos que acreditar que nós somos como ele. Temos que jogar o pecado fora. Fechar os olhos para a maldade. Buscar, interceder por vidas. Fazer a obra de Deus, levar a palavra. Temos que ser missionários de Deus. Nós temos que buscar andar na presença dele e saber o que ele quer de nós. Porque nós temos um propósito nessa vida. E é sempre o propósito de Deus. Então interceda, busque, tenha intimidade com seu Deus e procure saber verdadeiramente qual é o seu propósito. Porque quando naquela época a multidão blasfemou, porque foi uma blasfêmia que eles fizeram contra Deus, né? Deus falou porque ele conhecia o pensamento de cada um daqueles fariseus.
Então ele foi como se fosse um conselho aqui dando a eles. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso os vossos filhos? Como que você vai expulsar o demônio da vida de alguém se o demônio está em ti? Então você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio do poder de Deus para você ter condições de expulsar demônios, de profetizar bênção, não só na sua vida, como na vida do seu próximo. Quanto valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe a armadura em que confia e reparte os seus despojos. Aqui, ele fala que quando nós buscamos pela nossa casa, não só pela nossa casa em si, mas nossa casa também espiritual, nós estamos guardados. Nós estamos guardados do inimigo. Porque sempre tem algo mais forte, sempre tem algo que vem para tentar nos derrotar. Então, para nós não sermos vencidos por aquele mal, nós temos que estar guardado em Deus. Nós temos que estar firme nos caminhos dele. Assim diz a palavra. E quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olha só o que Deus fala. Se você não é com Deus, você é contra Deus. E se você não anda com Ele, você anda espalhando maldades. Então nós temos que buscar e estar na presença dEle. Buscar por Ele, estar sempre andando nos seus caminhos. Para que nós possamos estar resguardados. Para que nossa casa, nosso templo, seja sempre o templo do Espírito Santo. Para que não habite espíritos más. Para que não habite aqueles espíritos de trevas. Porque Deus está sempre nos nossos caminhos e nós devemos estar sempre nos caminhos de Deus. E chegando, quando eu falei, né, do espírito que ele sai, mas se nós não nos retratar, se nós não nos santificarmos, ele volta. E ele volta com força. Ele volta para destruir. Ele não volta para dar chance para nós sermos salvos. Ele volta para nos matar. Então, que nós possamos estar resguardados em Deus. Que nós possamos se encher do Espírito Santo todos os dias. Para que as maldades do mundo não venham assolar nossas vidas, nossas casas, nossa família. Amém? Então, aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que lhe trouxe trouxe, e os peitos que o deste de mamar. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só, no momento que aquela mulher falou que ele tinha que ser bem-aventurado, claro que Deus é bem-aventurado em nossas vidas. Ele próprio respondeu: Antes de tudo, que seja bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, os que guardam a palavra dele. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele está falando para você aí do outro lado, ele está falando para mim, que nós temos que guardar a sua palavra, que nós temos que estar na presença dele, que nós temos que buscar sempre por ele. Porque se nós não guardarmos a palavra dele, de que adiantaria? O que seria de nós se nós não pudéssemos guardar a palavra de Deus? E a palavra de Deus está aqui, ó. Esse aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. Isso aqui não é um livro qualquer. Esse aqui é a palavra de Deus. O que tem aqui é o que você tem que guardar. É que você tem que memorizar. É que você tem que levar na sua vida inteira. Leve na sua vida, leve para os seus filhos, leve para os seus familiares. Seja um profeta de Deus. Sejam missionários para levar a palavra de Deus. Deus, nesse momento, está falando com vocês grandemente. Que vocês possam ser seus missionários, que vocês possam ser seus profetas. Que vocês possam cumprir e fazer a obra de Deus.
E como que nós fazemos a obra de Deus? Buscando por Ele, lendo a palavra, tentando aprender mais sobre Deus. Porque nós aprendemos sobre Ele, o que nós aprendemos sobre Ele, nós podemos levar mais na frente. Levar ao mundo, levar os nossos filhos, levar os nossos familiares, levar os nossos conhecidos. Então você aí, escuta essa palavra, guarde no seu coração e que você possa levá-la para a palavra de Deus. Que vocês possam se santificar nessa palavra, crescer espiritualmente. Compartilhe esta mensagem e se inscreva nesse canal. Ative o sininho para que vocês possam receber notificações. Para que todas as vezes que vocês ouvirem a palavra de Deus, vocês possam compartilhar para o seu próximo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, guardar grandemente a vida de vocês. Que Deus possa não só visitá-los nesse momento, mas que Ele possa fazer morada na casa de vocês. Limpe o templo do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa habitar, para que nenhum espírito imundo possa se apossar da vida de vocês. Que o Espírito Santo possa estar presente na vida de vocês a todo momento. Amém? Fiquem todos na paz de Deus.